Fala será gravada. Bom, falar de criatividade de maneira conceitual, de maneira solta, é uma coisa. Só que acontece, nós estamos num curso técnico e nós precisamos treinar tudo que é falado no curso técnico, ele é científico, ele é um conhecimento, né? É uma ciência com um conjunto de conhecimentos que podem ser aprendidas e ensinadas, é uma ciência. Então, quando a gente fala de criatividade, a criatividade também está dentro né, de uma ciência. Também faz parte de um grupo de conhecimentos que foram testados, foram verificados seus resultados, foram constatados seus resultados. Logo, a criatividade, ela pode ser treinada. As pessoas podem ser, apesar de podermos reconhecer e analisarmos, fazer a interpretação que existem pessoas mais ou menos criativas que outras, nada impede, né, não existe um impedimento que as pessoas possam treinar a criatividade, né? E possam aguçar a criatividade e possam passar a ser mais criativas. Então, tecnicamente, a gente tem ferramentas para isso, tá bom? Na escola, tá? Quando você está fazendo a formação básica, ensino fundamental, ensino médio, é bem comum alguns professores, principalmente professores de matemática, por exemplo, utilizarem um tipo de ferramenta que serve para motivar a criatividade. Essa ferramenta é um quebra-cabeça chinês chamado Tangram, tá? Então, Tangram ele consiste em 7 peças geométricas que juntas, não pode sobrar nenhuma peça, que juntas, né, quando são juntadas umas a outras em forma de quebra-cabeça, elas é, viram outras formas, né, que nos lembram formas do nosso cotidiano. Então, como são só 7 peças, a combinação dessas 7 peças e a tentativa de formar outras imagens que é comum a nós, que nós reconhecemos, fazer isso é estimular a criatividade. Então, agora eu já estou falando de ferramenta que serve, né, que são usadas para motivar a criatividade. Então, nas crianças e adolescentes, é comum que no ensino, na matéria, né, de matemática, alguns professores utilizem. A grande questão é qual é a finalidade dessa ferramenta? Do Tangram, tá? O Tangram tem a finalidade de incentivar a criatividade, de motivar as pessoas, né, a usarem a sua criatividade. Então, esse aqui é o Tangram. Olha só, quantas formas diferentes já se conseguiu fazer com essas 7 peças. Na verdade, existem muitas combinações que é possível fazer com 7 peças do Tangram. Essas combinações, né, existe lá um livro, Enciclopédia do Tangram. Segundo essa enciclopédia, é possível fazer 1.700 figuras diferentes somente com 7 peças. Então, imagina, os caras que estavam tentando formar, né, criar essas outras imagens a partir do Tangram. Olha só a criatividade. 7 formatos únicos, conseguindo fazer 1.700 formas diferentes, tá? Então, né, é como o conteúdo que eu separei aqui para você estar falando, né? Para fazer isso foi necessário muita força de vontade, disposição, né? E a prática da criatividade. Não, eu parei o slide aqui onde está escrito criatividade e tem umas formas de Tangram. Vocês estão vendo esse slide, sim ou não? Sim, Certo. Então, veja, eu quero que vocês olhem para as formas pretas, tá? As formas pretas são, ó, o Tangram, então, ele, a partir de um quadrado, tá? Pode ser feito esse quadrado, por exemplo, né, de vários materiais. Por exemplo, de papelão, folha de sulfite, papel cartão, sei lá, madeira. A partir de um quadrado, são feitas algumas linhas que vai delinear os cortes que serão feitos.
tem que ser exatamente nessas posições. Vai ter um maior para vocês aparecendo daqui a pouco. E quando esse quadrado é desenhado das seguintes linhas apresentadas, que vocês estão vendo no formato preto, e é recortado, pode contar, você vai ter 7 peças geométricas, tá? Então, você tem ali 7 peças geométricas, e a partir dessas peças, sem sobrar nenhuma, são feitos esses formatos. Veja que a gente está vendo um monte de figurinha, né? Deixa eu ver se eu consigo reconhecer alguma coisa aqui. Eu estou vendo alguns tipos de gatos. Eu não estou passando, eu estou mostrando apenas as imagens do Tangram para vocês, o slide. Vocês estão vendo algumas formas pretas, essas formas, onde aparece aí a emenda desses papéis, né? Eu encontro a formação dessas 7 peças que formam o Tangram. Não está vendo o slide, não? Para todo mundo tá assim, vocês não estão vendo o slide? Para conseguir ver, eu tive que mudar aqui por conta Mudar o própria. quê? Mudar o quê? É passar pela setinha que aparece aqui embaixo. Só assim eu Você consegui está ver. falando... Ele não está passando automaticamente? Não tá passando. Nossa. Pessoal, se tá assim para vocês, eu estou aí nesse slide, ó, para catelentar. Para quem não estiver passando, o slide que eu estou atualmente é um que tem o texto, o título Criatividade, que está escrito de vermelho, e abaixo tem o texto explicativo, tá com letra preta o texto falando das 1.700 figuras que chegou a ser feitas, né, essa quantidade de figuras apenas com 7 peças que são Tangram. Eu estou nesse slide nesse momento. Beleza? E antes de mudar nesse slide, do lado tem algumas formas aí que foram feitas exatamente com esse Tangram aí, com essas 7 peças. Do que eu estou falando? Eu estou falando de que então, apenas com 7 peças, 1.700 imagens diferentes. Aqui, deixa eu ver o que você consegue reconhecer aqui. Pelo amor de Deus, de onde apareceu esse trator aqui em frente de casa? Meu Deus do céu. Vamos lá. Então, essas peças aí, a gente consegue reconhecer o quê? Vocês estão vendo, tem alguns gatos ali, né? Dá para ver que formaram com o Tangram alguns gatos ali, tá vendo? Tem deitado, tem sentado, com rabo ou curvado. Tem ali alguns homens ali, parecem chineses, né? Deixa eu ver, tem alguma espécie, parece coelho ali em cima, pato. Tem uma espécie de vela. Vocês estão conseguindo também reconhecer essas imagens? Bom, então isso é uma representação da prática da criatividade e o Tangram é uma das ferramentas utilizadas para isso. Passei o slide. O próximo slide que está aparecendo, tá? É um quadrado com várias formas geométricas coloridas e alguns tangrams, né? Algumas figuras formadas pelo tangram. Então, esse quadrado riscado, que aparece algumas formas geométricas coloridas, na verdade, essas aí são as 7 peças do tangram. Então, foi, né, pego uma forma quadrada, foi feito um risco aqui, né, diagonal, aqui quer dizer, no centro, formando o primeiro triângulo, e aí foi partido de novo, conforme vocês estão vendo aí os desenhos. Quando é feita essas linhas na forma quadrada, essas peças elas precisam ser recortadas no mesmo formato em que elas aparecem, tá? Então, por que está colorido? Para a gente entender que o formato que tem que ter cada um. Então, a gente vai ver que no final, por exemplo, vai ter um triângulo maior rosa e um triângulo maior vermelho. 2 triângulos menores, um azul, ciano, e outro amarelo. Vamos chamar de médio. Vai ter um outro triângulo médio, aqui azul escuro, né? Um quadrilátero aqui laranja e um quadrado verde. Então, essas formas são as formas do Tangram. Com essas formas é que se, né, que cria-se essas outras imagens. Então, vamos lá. Tá? Então, vocês estão vendo esse slide onde aparece a forma do Tangram colorida que eu estou mostrando para vocês? Sim. Eu tô.
Certo. Quem não tiver, porque não avançou sozinho, avança para o próximo slide que estava anterior, e aí você vai ver essa forma que eu estou mostrando agora nesse momento. Né? O formato aí do Tangram. Beleza? Então, tranquilo, eu vou voltar aqui. Então, agora prestem bem atenção nas figuras que foram formadas com o Tangram de novo, que está aqui do lado, as figurinhas pretas. Presta atenção. Se você quiser até tirar um print, você tire, tá bom? Tá aí, só tirar um print se quiser. Vamos para o outro lado. Aqui tem mais figuras. Aqui, além das figuras pretas que eu mostrei anteriormente, formado com os tangrams, tem umas coloridas que são outras formas aqui. Vocês estão vendo? Eu tô assim, Pro. Algumas formas Sim. coloridas e as formas pretas. Todo esse formato aí, tá, cada uma dessas figuras, elas foram criadas com as 7 peças do tangram. Aqui em cima, do lado esquerdo, você ainda continua vendo um tangram, que mostra, né, que tipo de risco tem que ser feito na folha quadrada e para ser recortado, e os formatos que tem que ficar cada peça, para poder fazer, né, alguma dessas formas geométricas. Com formas geométricas, criar essas figuras que vocês estão vendo. Então, eu vou avançar mais uma vez para a gente ver outros formatos aqui. Opa, voltou. Beleza? O que eu indico, se você puder, faça um print desse, veja para ver esses formatos. Voltei mais um. Faça um print desse aqui, principalmente. Esse aqui você vai ter que ver. O formato anterior é o mesmo. Agora há pouco eu falei, quando a gente começou a aula, eu pedi para você reservar uma folha. Eu até falei folha de sulfite de preferência. Perguntei se você tivesse uma folha colorida seria melhor ainda. Se você tivesse lápis de cor que você pudesse pintar, melhor ainda. Tá certo? Então, o que eu gostaria? O que eu gostaria que vocês fizessem? O que eu gostaria que vocês fizessem? Tá travando, né, Thaís? Nossa. Mas deixa eu ver, tá de maneira geral, porque aí tem que verificar se é. Bom, se tiver de maneira geral, então pode ser aqui. Mas tem que ver se tem mais gente. Pessoal então, tá travando para vocês aí? Para mim, não. Pra mim, não. Certo. Então é mais local, viu, Thaís? Aí mesmo. Mas vamos fazer o seguinte: fica tranquilo da seguinte forma. Tá sendo gravado a aula, tá? Se por acaso tiver alguma parte que você não conseguir acompanhar por causa que tá travando, vai ficar gravado, aí você pode aí depois verificar a aula gravada. E eu também mando o link para você. Eu baixo, coloco lá no YouTube e mando o link também, tá bom? Mas o que eu quero que vocês façam? Com a folha que eu pedi para vocês reservarem, eu quero que vocês olhem bem esse formato colorido aqui, vejam que é um quadrado, tá? E eu quero que vocês peguem uma régua. Ah, não tem uma régua, ou algo que dê para você medir. E eu quero que na folha quadrada, tá? Corte a folha de um formato que ela fique quadrada. Eu quero que vocês peguem nessa folha quadrada e tentem fazer as linhas igual essas que vocês estão vendo nesse formato colorido aqui, tá? Eu quero que vocês desenhem linhas igual a essas que vocês estão vendo aqui nesse quadrado colorido. Tentem fazer o mais parecido possível essas linhas, porque essas linhas que nós vamos fazer, eu vou pedir para vocês, depois que vocês terminarem, eu estou falando já dando a orientação do que a gente vai fazer, mas é claro que eu vou esperar vocês fazerem isso, tá bom? Depois que vocês terminarem de fazer essas linhas, eu vou pedir para vocês recortarem, tá? Em cima das linhas, que aí nós vamos ter as 7 peças do tangram, ou seja, vamos criar um tangram, tá? Esse colorido, a imagem que eu coloquei para você colorido, é para ficar mais fácil de você visualizar qual que é o formato de cada peça, tá? Ah, professor, fazendo na folha de sulfite branca, na folha de caderno, eu não vou colorir, não. Ótimo. Beleza, tá? Mas o que eu gostaria que você pegasse agora é uma folha, tá? E aí deixasse essa folha no formato quadrado, porque normalmente a folha, né, ela é um retângulo. Deixe ela no formato quadrado e depois, com uma régua, que é mais fácil, tente fazer as linhas no quadrado que você vai
fazer com a folha igual a imagem que você está vendo. Desenhe linhas parecidas, né, no mesmo espaço, né, que vocês estão vendo na imagem colorida. Então, faz o quadrado com a folha e desenha as linhas. Quando você desenhar as linhas, tá? Você vai tentar fazer, vou te dar um tempo para você fazer isso, calma, não é tão acelerado assim, vocês vão ter o tempo para vocês fazerem. Quando você fizer as linhas, pegue uma tesoura e recorte em cima das linhas para ficar as peças separadas. Essas peças que vocês estão vendo colorida na folha que está aparecendo para você, vai ficar recortada e separada. Então você vai ter, né, 2 triângulos maiores, 2 menores, um médio, um quadrado, tá? Então se você vai ter cada um desses formatos recortado e vão ser 7 peças, pode contar. Essas 7 peças serão um tangram. Então a partir de agora, faça isso. Conforme você terminar de fazer, de desenhar as linhas e recortar o tangram, aí você me avisa aqui, eu estou lendo aqui o texto. O primeiro passo é esse. Ah, professor, você não pode adiantar, porque aí já faço atividade. Essa primeira parte é desenhar as peças e cortar o tangram. E o que eu ia pedir para vocês era o seguinte: sabe quando você fizer o tangram? Tá vendo essas imagens que você está vendo formada por as peças do tangram? Tem algumas nesse slide, tem no próximo, tá? Você vai tentar fazer uma imagem dessa com o tangram. Com o tangram seu que você vai criar, você vai olhar para essas imagens e você vai tentar formar uma delas. Todas elas são formadas pelas 7 peças. Escolha uma e tente formar a sua imagem. Já já a gente vai ver a imagem que você fez. Professor, mas que isso aqui tem a ver com a aula? Professor, Tudo a ver, né? Que material você está trabalhando? Estou trabalhando com material, um livro chamado Criatividade para a Gestão de Negócios do Sebrae. Professor, então eu quero ver esse livro. Você pode disponibilizar para mim? Sim. No final da aula eu disponibilizo o link do livro para vocês. Então, essa é uma ferramenta de criatividade realmente já usada na gestão de negócios, tá? E é uma primeira ferramenta que eu estou mostrando para vocês. Então, tentem fazer aí uma imagem dessas com o Tangram. Já já eu vejo como está ficando aí, se está conseguindo ou não. pro, Oi? quando for pintar, é para pintar todos da mesma cor ou não? Não, ficaria bonitinho se vocês... Ó, como essa aula de criatividade, veja, eu vou dar minha opinião, mas é minha. Eu acho que ficaria bem bonito, bem legal se você fizesse colorido. Tá? Minha opinião. Você Tá tem essa bom. liberdade. Vocês vão ver que isso que eu estou falando agora tem a ver daqui a pouco, as 2 ferramentas que eu vou mostrar para vocês, que é o bloqueio de criatividade. Então, na criatividade, para você ter a possibilidade de ser mais criativo, vocês têm a liberdade. Então, vai ficar a critério de cada um. Minha opinião, eu acho que ficaria bonitinho, colorido. Mas, professor, eu quero fazer só rosa, só verde. Se eu quero fazer só branco. Tranquilo. Fiquem à vontade, cada um de Ok. vocês. Inclusive, eu não quero fazer colorido pintado. Eu vou fazer umas esquinhas aqui, vou fazer uns formatos, vou fazer uns desenhos de umas florzinhas. Podem usar a criatividade. Use a criatividade de vocês do melhor jeito que vocês acharem, tá? Mas não tem regra, não precisa ser de uma cor só. Se quiser fazer de uma cor só, pode fazer. Se quiser fazer colorido, pode fazer. Eu não quero pintar, vou desenhar umas florzinhas, uns negocinhos e tal. Pode ficar à vontade, porque é aula de criatividade. Podem usar a criatividade de vocês. Tá bom, obrigada. Beleza, de nada.
Qualquer coisa, dúvida, só dizer, tá, gente? Ok. Alguém já terminou? Eu ainda nem comecei. Oi, Juliana, falou o quê? Que eu ainda nem comecei, eu tava procurando a régua, querendo saber onde tinha enfiado. Tá certo.
Oi, e aí? Como tá? Eu tô pintando. Deve ficar bem bonito. Eu tô imaginando que vai ficar bonito, hein? Que essas mulheres são caprichosas. Tô curioso, vamos esperar.